Hoje nós temos o prazer de receber... Está gravando, sim. A doutora Raquel Matavelli Chissumba. A doutora Raquel é bióloga, ela é formada pela Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, Moçambique. A doutora Raquel ela fez o mestrado no Instituto Oswaldo Cruz, no grupo do Dr. Wilson Savino, e fez o doutorado na Universidade de Antuérpia, na Bélgica. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Desde o início da sua história acadêmica, a doutora Raquel participa de alguns projetos importantes em Moçambique, como na implementação da contagem de CD4 por citometria de fluxo em todo o país e na coordenação do primeiro laboratório de ensaios clínicos de vacinas contra HIV em Moçambique. Também participou da implantação do laboratório de pesquisa clínica para a realização de ensaios clínicos para a rede de ensaios de vacinas contra o HIV. Desde 2019, lidera a introdução do Serviço Nacional de Diagnóstico de Leucemias Agudas por citometria de fluxo em Moçambique. Isso contribui com a melhoria nas taxas de sobrevivência de crianças diagnosticadas com essa doença em Moçambique. E desde 2019, lidera o Programa de Endemias de Alta Importância Sanitária, que é um programa que executa mais de 50 projetos que são focados principalmente em HIV, em tuberculose e em Covid-19. E desde o âmbito do surgimento da Covid, tem liderado projetos importantes em Moçambique, visando o desenvolvimento de produtos naturais, no intuito de controlar a resposta imunológica e na avaliação da imunogenicidade de vacinas contra a Covid-19 em Moçambique. Dessa forma, é um prazer receber a doutora Raquel aqui no IGM e estamos abertos à sua palestra. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia Eugênia, muito obrigada pelo convite, né, para poder participar numa sessão científica como apresentadora da Fiocruz, é uma grande honra para mim. Boa tarde para os meus colegas moçambicanos, muito obrigada por se juntarem a esta sessão científica da Fiocruz, pelo seu tempo. Obrigada, Savino, e outros amigos que estão aí do lado do Brasil a assistir a esta sessão científica. Bem, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que o Instituto Nacional de Saúde, em colaboração com o Hospital Central de Maputo, tem feito no âmbito das leucemias agudas. Este projeto, deixe-me dizer que é totalmente financiado pela Fundação Clinton, que desde o início abraçou sem nenhumas reservas esta iniciativa, a quem eu dou os meus especiais agradecimentos. Muito obrigada à Fundação Clinton por abraçar este projeto. Começando pelo tema, talvez vou começar com algumas definições, né? Só para dizer que a leucemia é uma doença resultante da proliferação descontrolada de células hematopoéticas, cujo desenvolvimento foi interrompido em algum ponto e são incapazes de se diferenciar em células funcionais maduras. A leucemia ela pode ser classificada como leucemia aguda, que geralmente é mais agressiva e é resultante de um acúmulo de várias mutações. Pode também ser classificada como crônica, né, para os casos em que a doença geralmente é de progressão lenta e é menos agressiva comparativamente à leucemia aguda. E a leucemia também pode ser classificada dependendo do tipo de clone maligno, isto é, se o clone é mieloide ou então se o clone é linfóide. Eu trago aqui uma tabela ao lado que descreve subclassificações das leucemias agudas, linfóides e mieloides, que são o principal tópico desta nossa conversa hoje. Passo a apresentar este slide que mostra
os dados de taxa global de mortalidade, taxa de mortalidade ao nível global de todos os cancros em crianças no ano de 2020, e nós podemos ver que Moçambique está listado como um dos países com as taxas mais altas de mortalidade para todos os cancros. No slide a seguir, este slide refere-se à distribuição global das prevalências de cancro infantil para o ano de 2020, e podemos ver que também Moçambique está entre os países, ao contrário do que a gente viu para a taxa de mortalidade, Moçambique está listado como um país com as taxas mais baixas, uma das mais baixas de prevalência de cancros de forma geral. Contudo, o slide que apresento aqui traz uma análise da relação entre o índice de desenvolvimento humano e a incidência e taxa de fatalidade dos cancros em África. Aí podemos ver que não existe uma associação significativa entre o índice de desenvolvimento humano e a incidência de cancros, como podemos ver aqui no gráfico A, mas quando olhamos para o gráfico B, podemos ver que os países com índice de desenvolvimento humano baixo apresentam as taxas de fatalidade mais altas. Moçambique está aqui como na lista dos países com baixo índice de desenvolvimento humano e altas taxas de fatalidade. Um dos fatores que pode explicar esta alta taxa de fatalidade e talvez baixas prevalências pode ser a questão de falta de dispositivos para diagnóstico dos cancros de uma forma geral. E este slide mostra que existe uma disparidade na distribuição de dispositivos para o rastreio do cancro em países africanos. E Moçambique está no grupo dos países com muito poucos recursos, muito poucos dispositivos para o diagnóstico. Países com índice de desenvolvimento humano baixo têm poucos meios para diagnosticar, portanto, acabam tendo altas taxas de fatalidade. Voltando para aquela que é a população de interesse, fazendo uma análise da frequência de cancros na idade pediátrica a nível global, podemos observar que a leucemia tem sido reportado como o cancro mais frequente que ocorre nesta faixa etária, perfazendo cerca de 44% de todos os cancros. Isto também é uma realidade, embora sejam dados globais, mas é uma realidade no contexto moçambicano, segundo os dados do Hospital Central de Maputo. Agora, que ferramentas nós tínhamos para diagnosticar leucemias até 2020? Antes de 2020, o diagnóstico laboratorial das leucemias era feito exclusivamente com base na hematologia clássica, onde os casos suspeitos eram confirmados pela presença e frequência alta de blastos na amostra de sangue perfeito. Eram diagnosticados com a presença de grande quantidade de blastos no sangue periférico, e a confirmação era feita também pela contagem de blastos, mas usando a amostra de medula óssea. Mas esta técnica tem várias limitações. Ela é boa porque ela é barata, mas ela requer muita perícia e não permite também fazer uma caracterização profunda destes blastos. A imunofenotipagem por citometria de fluxo, ela permite fazer uma caracterização das células leucêmicas, indicando o tipo e a fase em que a maturação destas células foi interrompida. A informação sobre a caracterização geral da célula ou o clone afetado pode ser é importante para a definição provisória do grupo de risco que cada paciente tem. Segundo o protocolo em uso em Moçambique, e penso que talvez também seja o mesmo protocolo usado em Brasil, um indivíduo que tem leucemia linfoblástica aguda do tipo B, uma criança com idade de 1 a 10 anos e contagem de leucócitos abaixo de 5.000 células por microlitros, é classificado como uma criança de risco padrão. Contudo, em Moçambique, antes da introdução da imunofenotipagem, nós não tínhamos como diferenciar as leucemias agudas ou do tipo ou do tipo B ou do tipo T. Então, todas as crianças eram tratadas como alto risco, embora poderíamos poupar algumas crianças de serem tratadas com uma medicação tão forte como aquela que é dada para aquelas crianças que são classificadas como alto risco.
A citometria do fluxo também ela é importante porque ela permite indicar a fase em que um desenvolvimento foi interrompido. E esta informação também é muito útil para a classificação definitiva do grupo de risco, porque ela permite, a citometria permite caracterizar com muito mais profundidade o clone leucêmico, indicando o tipo de aberrações que esta célula leucêmica apresenta. Como podemos ver aqui no gráfico, dependendo da quantidade destas células com aberrações que a criança apresenta durante o tratamento, nós podemos voltar a fazer nova classificação como criança de risco padrão, de risco intermediário ou de risco alto. Aquelas crianças que forem classificadas como risco padrão, numa segunda fase do tratamento, vão continuar a beneficiar-se, posso dizer assim, de doses menos tóxicas do tratamento quimioterápico. Agora, como é que a gente tem feito o trabalho? Nós temos feito esse trabalho, como disse inicialmente, em colaboração com o Hospital Central de Maputo, e desde 2020 todos os casos com suspeita clínica e laboratorial de leucemia que são identificados no Hospital Central de Maputo, eles são encaminhados ao Instituto Nacional de Saúde para fazer a caracterização imunofenotípica. E nós lá fazemos a caracterização imunofenotípica avaliando marcadores com um citômetro que permite avaliar simultaneamente até 8 parâmetros. No início, nós começamos com amostras pediátricas, mas atualmente nós também recebemos amostras vinda dos adultos, vindo de serviços de medicina do mesmo hospital. Este slide representa marcos importantes para o diagnóstico das leucemias em Moçambique. Em 2019, nós fizemos o primeiro treino da equipa central, que foi facultado pela BD. Em 2020, nós passamos a receber, emitimos o primeiro resultado e também passamos a receber o apoio da Fundação Clinton, e com isso também podemos convidar a nossa grande amiga que está a facilitar esta sessão, que é a Eugênia, que ela veio facilitar, dar-nos o segundo treino do diagnóstico das leucemias. Em 2021, emitimos o primeiro resultado de leucemias agudas para um adulto. Em 2022, recebemos também apoio da Fundação Clinton, através da colega Eugênia, que aqui está, e ela fez o treinamento para a determinação da doença residual mínima, que é muito importante para a monitorização da eficácia do tratamento das crianças e nos adultos com leucemia. E em 2022, em julho, conseguimos emitir o primeiro resultado de doença residual mínima. Então, este slide é muito importante para nós, que mostra o progresso, né, do trabalho que a gente tem feito até hoje. Agora, o que é que nós encontramos em termos de resultados? Este slide mostra a distribuição temporal e espacial dos casos que nós diagnosticamos desde 2023 até março do ano corrente, e conseguimos até o momento rastrear 190 casos suspeitos, e destes 93 foram confirmados como de facto casos de leucemia aguda. E podemos ver também neste slide que 71% dos resultados eram de crianças que provinham da cidade de Maputo ou província de Maputo, tanto os casos suspeitos e como 64% também, a maioria vinha da cidade de Maputo. Isto mostra que é um grande desafio, que nós temos também outro desafio, o fato de termos recebido mais casos de Moçambique e pouco de Maputo, desculpa, e poucos das outras províncias, mostra que há trabalho adicional que deve ser feito para além de simplesmente estarmos a fazer o diagnóstico a nível central. Este slide faz a caracterização demográfica de todos os casos de leucemias agudas diagnosticadas no período de análise. Podemos ver que a leucemia aguda
das leucemias agudas, a mais frequente são as linfoblásticas, particularmente as leucemias linfoblásticas do tipo B, como também é reportado na literatura, e o grupo etário mais afetado é de 1 a 10 anos de idade. Podemos também notar que a maioria das crianças que eram do tipo LLAB, na realidade são crianças de baixo risco. Como nós dissemos, este é um benefício da citometria porque permite poupar aquelas crianças com leucemia do tipo B que têm critérios para ser classificadas como de risco padrão. E nós, com a citometria, podemos identificar 25 casos, fazendo 64% de todas LLAB que foram identificadas. Este gráfico sumariza o total de perdas que nós tivemos. Uma forma de nós avaliarmos também o impacto da citometria é fazer a medição da mortalidade. Sabemos que não é só um diagnóstico mais acertado que vai garantir que tenhamos menos perdas, há necessidade também de fornecer serviços de suporte, de tratamento adequados para estas crianças, mas uma forma de medir o impacto das nossas intervenções é avaliando a taxa de óbitos, porque nós queremos que haja uma diminuição substancial da taxa de óbitos nos casos diagnosticados. E este gráfico faz este sumário e podemos ver que, infelizmente, para o ano em curso, embora ainda estamos ao meio do ano, tivemos somente uma perda, mas as perdas continuam a acontecer ao longo dos anos, desde 2020 até ao momento. E isto mostra que um dos principais desafios que nós temos é o diagnóstico tardio. E é sabido que o diagnóstico tardio permite que o clone, se um diagnóstico da leucemia é feito tardiamente, isto vai permitir com que este clone se desenvolva, acumule mais mutações e que isto pode ter até impacto na resposta ao tratamento. Então é importante que a gente faça o diagnóstico das leucemias como de todos os outros cancros precocemente. Este slide nós fazemos uma análise um bocadinho mais profunda, como nós víamos aqui, para além da fase inicial do tratamento, do diagnóstico precoce, é importante realçar que uma das fases mais complicadas do tratamento e que requer mais suporte é a fase de indução, é logo no início do tratamento. É por isso que nós fizemos esta avaliação para ver das perdas que a gente está a ter, e nós estamos a ver muita melhoria, em que fase de facto é que estas perdas estão a ocorrer. E com este gráfico podemos ver que a maior parte das perdas ocorre logo nas primeiras fases ou antes da indução. Temos casos que, perdas que a gente tem antes sequer de iniciar o tratamento, mas temos outras perdas que ocorrem logo na primeira fase do tratamento. Então, a maior parte das perdas que a gente observa são nos primeiros dias. E este é um desafio da maior parte dos países de desenvolvimento, e nós estamos a observar isto, mas felizmente podemos ver que 2020, embora tenhamos perdas, mas o número de perdas nas fases iniciais parece estar a diminuir, tanto que em 2023 a única perda que a gente teve foi antes da indução. E este gráfico faz um resumo dos casos que evoluíram para óbito após o diagnóstico por imuno, e podemos ver que a maior taxa de mortalidade, como era de esperar e reportado na literatura, é para os casos de leucemia mieloide aguda, que são os casos mais difíceis de tratar e que também é um outro desafio para nós, porque atualmente nós ainda não temos capacidade não oferecemos o diagnóstico, por exemplo, para identificar as leucemias mieloides do tipo M3, que são muito bem tratadas, mas nós ainda não temos capacidade de identificar as leucemias mieloides do tipo 3. E a maior parte das mortes ocorre justamente neste grupo e na faixa etária de 1 a 10 anos. Nós fizemos também uma análise muito preliminar ainda de sobrevivência e mostra, infelizmente, né, que a nossa sobrevivência ainda é baixa, né, mas a gente espera que com a implementação da imunofenotipagem, com a descentralização da testagem, com o diagnóstico precoce, com o fornecimento de serviços de suporte, com o tempo, a taxa de sobrevivência possa ser cada vez melhor.
mas os nossos dados mostram que, como havia dito, que as maiores perdas ocorrem no primeiro ano, nos primeiros dias, isto é, durante a fase da indução, que dura cerca de 49 dias, desculpa, e observamos que no primeiro ano perdemos cerca de 50% dos nossos casos, e no segundo ano as perdas são menores, mas continuam a acontecer. Esta é uma análise, independentemente do tipo de leucemia, é uma análise geral, mas no meu lado direito fazemos a análise dependendo, segregando as leucemias de acordo com o tipo, se é mieloide, se é leucemia linfoblástica do tipo B e do tipo T, e podemos ver que a tendência é para termos altas taxas de mortalidade para as leucemias mieloides agudas, comparativamente não mortalidade, sobrevivência para as leucemias mieloides comparativamente às linfóides. E nós podemos ver que no primeiro ano a sobrevivência diminui para 45,8%, mas no segundo ano para as mieloides a sobrevivência baixa bastante em relação àqueles níveis que a gente observa quando analisa a população geral. Fizemos também uma análise muito preliminar, né, mas que isto também vai de acordo com a literatura, né, e que mostra que existe uma correlação entre a sobrevida e os índices hematológicos no momento do diagnóstico. Os nossos casos geralmente chegam com alta trombocitopenia, como a gente pode ver aqui com baixos números, contagens muito baixas de plaquetas. Então, as crianças que vêm com contagens muito baixas de plaquetas têm menores chances de sobreviver comparativamente àquelas que chegam com números relativamente mais altos, embora a gente vê que a maior parte delas chegam com trombocitopenia acentuada. Como nós dissemos, para além de trabalhar com os casos pediátricos, nós também temos recebido amostras de adultos desde 2022 e nós já conseguimos diagnosticar rastrear 42 casos com uma taxa de positividade de 59,52%, como mostra aqui o gráfico. E esta tabela mostra características dos casos diagnosticados em adultos a partir do serviço de medicina desde 2001 até março do ano corrente, e a maior parte, como reportado na literatura, também são leucemias mieloides agudas. Durante a apresentação fizemos várias vezes referimos várias vezes que o diagnóstico tardio é um dos nossos maiores desafios. Para além disso, embora até o momento nós tínhamos a disponibilidade de fazer hematologia manual, mas a maior parte dos técnicos ao longo do país não sabe fazer o diagnóstico tanto laboratorial como também os próprios clínicos têm muita dificuldade de identificar os casos de leucemias. E esta equipa formada pelos profissionais do Instituto Nacional de Saúde e profissionais do Hospital Central de Maputo tem feito um trabalho na tentativa de descentralizar tanto a testagem como o tratamento não necessariamente, mas pelo menos a identificação destes casos sob o ponto de vista clínico ao nível das províncias. E nesse âmbito, nós, até o momento, treinamos cerca de 275 profissionais de saúde, tanto pessoal clínico como pessoal laboratorial, e nestes locais onde nós intervimos, conseguimos identificar cerca de 405 casos novos suspeitos de leucemias, e podemos ver também com o gráfico que à medida que as nossas intervenções são mais frequentes, a capacidade que estes profissionais têm de identificar os casos suspeitos também tem aumentado, que isto é muito positivo para o trabalho que a gente está a fazer. E este slide mostra o perfil dos casos diagnosticados, né? E podemos ver que a maior parte, para aqueles que são a população do nosso interesse, nesta descentralização, podemos identificar cerca de 42 casos, não existe nenhuma diferença naquilo que se refere à distribuição por sexo, e a maior parte dos casos que são identificados nas províncias são de adultos.
Bem, em termos de perspectivas, o que é que a gente tem? Do ponto de vista de perspectivas programáticas, nós esperamos ainda no ano de 2023 fazer o referenciamento de amostras de casos suspeitos de leucemias agudas das províncias para o Instituto Nacional de Saúde. Esperamos também estabelecer um programa de avaliação externa de qualidade para os laboratórios da rede em hematologia manual, porque isso até este momento não existe em Moçambique. Pretendemos também criar um sistema para fortalecer o sistema de registro dos casos diagnosticados, porque nós temos muitos casos que são, para além de ser não diagnosticados, não há registro dos casos que ocorrem nas diferentes partes do país. Para 2024 e 2025, esperamos também introduzir o diagnóstico molecular, particularmente para as leucemias mieloide agudas, que nós vimos que são um grande problema, mas que existe o tratamento disponível particularmente para as leucemias mieloides do tipo 3. Pretendemos também introduzir o diagnóstico molecular para avaliar mutações, incluindo as mutações de resistência a drogas. Para o ano 2025, temos a ambição de fazer a descentralização da testagem por imunofenotipagem para pelo menos um laboratório do INS na região centro e outro laboratório do Instituto Nacional de Saúde na região norte. Nós sabemos que esta é uma técnica que exige muitos custos, que exige que haja centralização, haja racionalização de todos os custos, mas achamos que é importante, na medida de que os recursos forem disponibilizados, descentralizar para outros laboratórios a nível do país. Temos também perspectivas científicas que já estão redigidas em um relatório de pesquisa. Por exemplo, a primeira é fazer um mapeamento das aberrações observadas nos clones leucémicos. Nós já introduzimos a avaliação de doença residual mínima, mas nós ainda não temos um perfil, não determinamos, não avaliamos ainda o perfil mais frequente de aberrações que existe na nossa população. Temos a intenção também de fazer a caracterização da microbiota intestinal e ver como isto pode influenciar o desfecho e também a ocorrência das leucemias. Temos a intenção também de fazer o doseamento de citocinas plasmáticas e medulares e também ver como é que isto pode estar influenciado aos desfechos que temos observados. Do microambiente da leucemia. Casos, vamos precisar de seguir estes 100 casos por mais de pelo menos 3 anos para fazer uma análise de sobrevivência mais robusta, identificar fatores que estão associados a um ou outro desfecho na nossa população. Este é o meu último slide, é o slide de agradecimentos a todos os envolvidos e trago aqui os nossos heróis, tanto do Instituto Nacional de Saúde como também do Hospital Central, que têm feito um trabalho excelente, é a nossa vida neste momento, fazer de tudo para ver se a gente consegue dar um diagnóstico apropriado e fornecer serviços de qualidade para melhorar a taxa de sobrevivência de crianças diagnosticadas com leucemia. É tudo que eu tinha, muito obrigada. Oi, Raquel. Oi, pessoal. Muito obrigada pela apresentação, Raquel. Agora a gente está aberto, estamos abertos a perguntas, tudo bem? Tá bom, só você... Pode se apresentar, por favor? Claro. Não está... Aqui é para a gente falar com todo o público. Então, se você quiser falar com todo o público, você usa o microfone. Aí, para falar com todo o público lá... Aí, Alô, Raquel, consegue me ouvir? Sim, consigo. Tudo bom? Eu sou Luciana Calabrini, estou aqui na Fiocruz Bahia. Parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigada. Uma das perguntas que eu tinha, você já respondeu na sua própria apresentação sobre a mortalidade e idade
Eu tinha pensado realmente que idade mais baixa poderia ser um fator de risco. E como você está falando da questão da necessidade de descentralizar, seria interessante também discutir os resultados sobre a origem dos casos. Se a mortalidade aumenta quando eles vêm de lugares diferentes de Maputo, né? E uma outra dúvida, eu não trabalho com isso, mas como se a pergunta é muito naiva, já que trombocitopenia é um problema, existe a perspectiva de reposição de plaquetas nessas crianças, isso tem algum benefício? Obrigada. Eugênia, não sei se eu vou respondendo ou vamos escolhendo as questões e respondemos no fim. Não, pode responder de uma vez, Raquel. Bem, neste momento nós, como viu, nós diagnosticamos somente 93 casos sobre a questão de a origem dos casos, a associação entre a mortalidade e a origem dos casos. A maior parte dos casos que a gente recebe vem da cidade de Maputo, mas não me parece que isto seja... não acho que os casos que a gente tenha mais casos ou há maior taxa de mortalidade em Maputo, simplesmente porque a capacidade de diagnóstico está instalada em Maputo, tanto sob ponto de vista clínico como sob ponto de vista laboratorial. Então, é muito cedo para nós fazermos uma avaliação robusta da origem ou de onde é que vem a maior parte da mortalidade, mas sem dúvida que essa é uma intenção que nós temos para fazer nos próximos tempos. Em relação à questão de reposição plaquetária, eu esqueci-me de apresentar antes, só para deixar claro que eu sou Raquel, eu sou bióloga, então eu não trabalho diretamente com os pacientes, eu trabalho sob ponto de vista laboratorial, então não tenho ainda informação para lidar sobre esta questão de reposição plaquetária, porque não é a minha área de atuação. Obrigada, Raquel. A gente tem uma pergunta, acho que do Dr. Wilson Savino. Pode abrir o microfone, Savino, e perguntar. Bem, bom dia a todos do Brasil e boa tarde a todos de Moçambique. Raquel, na verdade, eu tenho primeiro um comentário e depois um segundo comentário, mas o segundo comentário é quase uma proposta. Várias pessoas já falaram no chat da importância desse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, mas eu queria especificar alguns pontos, né? Um deles é o foco, né? Se vocês recuperarem instantaneamente da memória o que a Raquel apresentou, vocês vão ver um foco absoluto em resolver um problema e começar a perseguir isso e desenvolver as metodologias necessárias para isso, até que a resposta dada pelo Sistema Nacional de Saúde de Moçambique, através do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, seja dada e que a população moçambicana alcance uma melhor qualidade em saúde através dessa iniciativa. Eu fico muito feliz com tudo que eu vi e ouvi agora de manhã cedo aqui, mas não fico surpreso. Está dando um eco. Não fico surpreso porque conheço a Raquel há muitos anos e sei da capacidade de foco que ela tem e da perseverança que ela tem em entrar numa iniciativa e ir até o fim e resolver a questão através do seu trabalho. Então, Raquel, fico muito feliz de você estar fazendo isso, fico muito feliz da interação com a Eugênia, que de alguma maneira eu participei. E eu queria dizer uma coisa agora, um segundo comentário, que não sei se pode ser uma proposta, mas você se referiu às mutações, mais mutações em situações, em princípio, mais graves. No entanto, pelo que eu entendi,
ou vamos dizer assim, a partir do que você não falou, vocês não devem estar sequenciando esses genomas, ou pelo menos os exomas, né? E isso eu acho que a gente pode colaborar. Na verdade, participo de um grupo juntamente com pesquisadores do nosso laboratório, mas também do Instituto Fernandes Figueira, que é um instituto nacional de saúde da mulher, da criança e do adolescente, dentro do ecossistema da Fiocruz. E, recentemente, esse trabalho dirigido por um pesquisador chamado Zilton Vasconcelos, com quem eu vou almoçar hoje, por sinal, eles fizeram, nós participamos desse trabalho, um sequenciamento de exoma para ver as mutações em crianças que desenvolveram MISC, né? E, então, vamos dizer assim, esse sequenciamento de exomas é uma coisa que está relativamente padronizado e, havendo interesse, a gente pode pensar, evidentemente que isso tem um custo e tal, mas a gente pode pensar em uma colaboração nesse sentido que, vamos dizer, poderia, além da descoberta científica em si só, mas poderia trazer alguns marcadores novos agora no âmbito da biologia molecular, e fazer PCR não é mais complicado do que fazer citometria de fluxo, pelo contrário, poderiam ser úteis também no desenvolvimento de todo esse trabalho que você apresentou aqui para a gente. E, de novo, eu te agradeço muito pela apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Savilo, pelos comentários. E, antes de mais, não tenho palavras para agradecer por me ter colocado a Eugênia no caminho, que a Eugênia tem sido um pilar dos grandes neste projeto. Penso que, e já estamos a colaborar juntas em mais outras iniciativas, já agradeço bastante por isso, Savino, assim pessoalmente. Em relação ao segundo ponto, sem dúvida, existe uma grande abertura e muito interesse do nosso lado. Temos interesse em colaborar com a Fiocruz nesta iniciativa, e podemos falar com mais detalhes depois da chamada. Sem dúvida, muito obrigada por isso. Obrigado. Gente, depois eu falo um pouquinho sobre... Não, vamos... A gente tem algumas perguntas aqui também na plateia, mas, bem, Savino, para quem não sabe, Savino foi meu orientador de doutorado e também de doutorado não, né? De uma vida. E orientou a Raquel. Assim, está sendo, né, um prazer trabalhar junto com esse grupo, assim, participar da formação e de algumas pessoas ali e acompanhando esse trabalho, que é muito relevante, assim, é extremamente significante e está sendo um aprendizado também, né, Raquel? A gente está tendo uma troca muito bacana. Eu tenho algumas perguntas, acho que eu vou deixar para o final, a gente discute um pouquinho mais, assim, com quem tiver as perguntas, e a gente conversa daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Você pode? A doutora Cláudia Brodsky tem uma pergunta. Abrir aqui. Pronto. Pode ir, Cláudia. Então, tira aí. Parabéns, né, pelo seu trabalho, foi muito esclarecedor e também importante. Eu acho que isso que o Savino acabou de comentar, né, sobre o foco em tentar resolver um problema que parece ser grave em Moçambique e acredito que em outros países. Eu fiquei em dúvida só sobre duas coisas, quer dizer, você deve ter uma série de marcadores onde você tem como diagnosticar esses leucemias, né, mieloides agudos. Mas deve existir também um confundimento, né, em termos de diagnóstico, né? Eu não sei do tema, mas pelo que mais ou menos eu já li e já escutei.
Então, eu queria saber com você essa diferenciação de diagnóstico, o quão acurada, digamos assim, ela pode ser. E a outra coisa que me chamou a atenção é que você fala em descentralização do diagnóstico em todo Moçambique. Mas digamos que citometria de fluxo também não é uma coisa muito barata, né? Então, como fazer essa descentralização? Quer dizer, em cada local você teria um citômetro e todas as condições e gente treinada para isso, porque isso também é outro ponto que eu acho que é extremamente importante. Então, essa proposta que Savino traz, eu acho que é extremamente tentadora e muito interessante para ser colocada em Moçambique. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia, pelas questões. Em relação à primeira questão, só para dizer que nós só confirmamos os casos de suspeita clínica. Nós não fazemos, o único diagnóstico que a gente faz é este por citometria, mas este diagnóstico é antecedido primeiro por uma caracterização clínica profunda. Nós fazemos, temos um fluxograma, primeiro faz-se a caracterização clínica, depois faz-se a contagem dos blastos no sangue periférico ou na medula. Só para os casos que passam destas fases anteriores é que a gente faz a confirmação por citometria de fluxo. Então é mais ou menos assim como a gente faz o diagnóstico. Para a segunda questão da descentralização, olha, como eu disse, nós temos muitos desafios. Os desafios são tremendos. Nós aqui estamos a reportar uma taxa de sobrevivência razoável, razoável como quem diz, em relação ao cenário dos anos anteriores. Este é um trabalho de uma equipe muito grande, não só a equipe laboratorial, como a equipe clínica. A doutora Faisana, não sei se ela está aqui, mas que tem feito um trabalho belíssimo. Ela dedica a vida para cuidar destas crianças. E o desafio que a gente tem é extremo. Sei que estou a ser redundante, mas eu vou chegar até aí. O principal desafio é muitos poucos técnicos, tantos clínicos como pessoal de laboratório têm capacidade de interpretar como deve ser um hemograma. A interpretação do hemograma é extremamente deficiente. Mesmo antes da introdução da citometria do fluxo, nós podíamos recorrer ao diagnóstico por morfologia, fazendo um esfreguaço sanguíneo. Mas isto não acontece em quase, posso dizer, 80% ou 90% dos nossos laboratórios ao nível nacional. Então, a descentralização que a gente está a fazer neste momento é, primeiro, fazer a sensibilização dos clínicos e, sob ponto de vista técnico, estamos a descentralizar a testagem, a avaliação com lâminas, a avaliação morfológica. Isso é que a gente está a levar para o país inteiro. Então, é uma técnica extremamente barata, mas que, infelizmente, nós, até este momento, não tínhamos capacidade de fazer. Os nossos profissionais não tinham capacidade de ler uma lâmina. Então, esta é a descentralização que a gente está a fazer neste momento. No futuro, a gente espera, se houver recursos, descentralizar a citometria, né? Pelo menos não para a avaliação de doença residual mínima, mas pelo menos um painel de 4 cores, para colocar pelo menos num dos laboratórios da região centro e da região norte do Instituto Nacional de Saúde. E quero acrescentar mais algo. Esta iniciativa de avaliar as leucemias é uma iniciativa antiga que já existia no INS. Já havia intenção, para quem conhece o Dr. Ilesh Jani, o Dr. Eduardo Samugudo, eles já tinham a intenção de fazer o diagnóstico das leucemias já em 2007, 2008, porque em Moçambique, com o HIV, nós podemos receber o citômetro do fluxo. A maior parte das províncias de Moçambique tem um citômetro de fluxo disponível, mas não é usado este citômetro. Esse citômetro de fluxo era usado para a contagem de CD4. CD4 já não é tão relevante para o segmento do pacientes com HIV. O segmento é feito mais olhando aquilo que é a carga viral. Então, nós temos vários citómetros no país que estão espalhados, mas estão obsoletos, não estão a ser usados. Então, do ponto de vista de equipamento, existe algum treinamento para usar os citómetros. Se a gente quiser descentralizar, pelo menos para um e o outro laboratório,
para a questão de citometria é possível sim fazer. Mas o nosso foco agora é pelo menos treinar o máximo possível para ao diagnóstico por morfologia. Obrigada. Entrando um pouquinho nessa questão que Cláudia levantou também, aqui no Brasil, assim, a questão do diagnóstico de leucemia é uma coisa complicada, acho que em qualquer lugar, né, em qualquer país, tem uma discussão muito grande da necessidade da centralização pela questão do aperfeiçoamento do conhecimento, né? Isso que Raquel está levantando, que nem todos os técnicos têm a capacidade de fazer o diagnóstico. Isso é uma coisa assim, muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas também de treinamento dos médicos que estão espalhados e pediatras ou os clínicos que, em geral, interagem primeiro com esses pacientes, né? Então, esse é um trabalho muito forte, acho que em todos os lugares, e aqui também é muito forte, e vocês estão conseguindo isso aos poucos, né? Porque realmente não é um trabalho simples, de trazer os médicos para perto, né? De trazer esse interesse também dos técnicos que vão ter esse primeiro olhar ali na lâmina, porque leucemia é uma doença, leucemia aguda, que é o que a Raquel está fazendo o diagnóstico, é muito rápido, não tem tempo. Então, tem uma discussão, até tem essa discussão com a doutora Socorro, lá do INCA também, que a gente trabalhou muito tempo com leucemia, e eu queria te fazer essa pergunta, Raquel. A questão da necessidade do paciente chegar até o hospital, porque atualmente, os pacientes que estão fora de Maputo são diagnosticados, aí quer dizer, tem a suspeita, a amostra tem que ser mandada para Maputo, e aí se faz o diagnóstico, e aí tem uma certa demora nisso, e depois para o paciente, como o tratamento é centralizado na capital, então tem essa questão também, né, de talvez ele chegar muito tarde, porque assim, são dias que se perde um paciente. Então, principalmente, por exemplo, M3, né? E aí eu assim, queria saber como é que está essa questão de centralizar também o tratamento, né? De ter uma possibilidade de, pelo menos, um tratamento inicial ser começado nas províncias e depois esse paciente ser enviado para um tratamento que a gente sabe que é muito específico e muito intenso, que precisa ser num hospital especializado de maior porte. Mas se isso está sendo... Né, como é que está essa questão em Maputo? E a questão da M3 também, eu queria conversar um pouquinho, porque tem a questão do FISH, né? Que é uma técnica relativamente simples para fazer o diagnóstico da M3, que é a mais urgente, na verdade, tanto para adulto quanto para criança, né? Pois, em relação à questão da chegada tardia versus suporte clínico, os nossos desafios são muitos. A única pediatra hemato-oncologista que nós temos é a doutora Faisana, que ela está em Maputo. Nós, como dizia o professor Savino, o buraco é muito fundo aqui, Eugênia, é muito fundo, os problemas são muitos que a gente tem. Penso que temos, há pouco tempo ouvi o Edson, um dos colegas nossos o Edson esteve em Nampula e disse que existem alguns hematologistas, mas não necessariamente hematologistas pediatras. Então, há necessidade de formar o pessoal, já existe essa intenção, já existe essa conversa, mas acredito que não é um problema que nós vamos resolver de hoje para daqui a 1 ou 2 anos, mas a intenção está aqui, já existe, está a ser discutido. Oxalá que nos próximos tempos a gente possa ter pessoal formado, pelo menos um pediatra hemato-oncologista para ir para a região norte e outro para a região centro. Em relação ao FISH, penso que também é uma proposta, Eugênia. Neste momento, o nosso foco era mesmo o imuno. Começamos agora, e a Eugênia sabe o quão difícil é para nós fazer a imuno como a gente está a fazer. É um esforço tremendo, para além destas formações que a nossa equipe tem que fazer ao longo do país, as visitas de apoio. Então, uma equipe muito pequena, mas que tem trabalhado de forma excelente, a quem eu
aproveito o momento para agradecer aos colegas todos que têm dedicado o seu tempo, o seu esforço nesta causa. Espero que com o tempo a gente possa também ter a oportunidade de introduzir o FISH para poder diagnosticar a GM3 e outros casos. Bem, com certeza, né? Os desafios são muitos, São muitos. mas vocês estão muito empenhados e voltados para resolver essas questões, né? Passo a passo, porque realmente as questões não são simples de se resolver. E é isso, depois a gente conversa mais sobre esse FISH. Tem outras alterações também que são importantes para a leucemia, porque é uma técnica realmente que não é tão complicada de se implementar. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta da plateia aqui, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, acho que no chat. A gente tem... Só um minutinho, deixa eu ler uma questão aqui. Do Mauro Ricardo Costa. Raquel, muito bom, percebi isso durante a graduação. O esfregaço poderia ajudar muito aqui em nosso país também, principalmente nas áreas sem clínicas específicas. O Mauro Ricardo é de Moçambique, né? Obrigada, de facto. É isso. Doutor Savino também quer fazer mais uma perguntinha. Continuando. Pode abrir o microfone, Savino. Bem, desculpa se eu intervir pela segunda vez, mas de novo está tendo eco, acho que parou. Eu acho, viu, Raquel, que se houver um interesse concreto, assim, a gente pode pensar numa formação específica para imunohematologia pediátrica, justamente no Instituto Fernando Figueira, que é da saúde da mulher, da criança e do adolescente. E isso, vamos dizer assim, faz parte, não é, de uma iniciativa de cooperação muito antiga, quer dizer, desde 2008, entre a Fiocruz e o Instituto Nacional de Saúde, que tem contribuído na formação de tantos mestres e alguns doutores nos últimos 10 anos. Acho que vale a pena dizer, porque fora de moçambicanos, a maioria dos brasileiros que estão nesse momento assistindo talvez não conheça, a Raquel fez menção às quase inúmeras dificuldades ainda existentes, e eu faço questão de dizer, primeiro, que elas já foram muito maiores, e segundo, um pouquinho de história para que todos aqui que não são moçambicanos possam ter uma noção da profundidade do buraco, conforme a Raquel falou. Em junho de 1975, quando foi proclamada a independência de Moçambique, os portugueses largaram Moçambique com 6 médicos e 2 odontólogos. Então, não tinha nada, era uma terra arrasada do ponto de vista da saúde. O esforço que vem sendo feito desde então é um esforço hercúleo de um povo, pelo menos de um conjunto de pessoas absolutamente admiráveis. Raquel citou o Ilesh Jane e o Eduardo Samogudo, que, por sinal, foi meu aluno de doutorado, do qual também tenho muita honra. Mas, enfim, é um esforço que vocês não têm noção, vocês brasileiros não têm noção a dimensão desse esforço, mas que está sendo coroado de sucesso. Quer dizer, o próprio Instituto Nacional de Saúde aumentou muito em termos de gente formada e de qualidade do trabalho, e vem perseguindo paulatinamente, e sempre com foco, as grandes questões de saúde, inicialmente grandes questões de saúde envolvendo doenças infecciosas, agora envolvendo já uma doença não infecciosa, não transmissível. Então,
eu queria terminar essa minha alocução dando realmente parabéns, não apenas a Raquel, mas a todo o Instituto Nacional de Saúde e ao povo moçambicano que soube ter uma resiliência absolutamente invejável. Obrigado. Obrigada, Savino. Obrigada, Savino, pelas colocações. Nossa, e assim, você acompanhou bastante, né, dessa recuperação, dessa questão da formação de pessoas em Moçambique, né? A Raquel é um exemplo disso, o Eduardo também. Então, tem um trabalho coordenado também, né, Raquel, de reconstrução disso, de organização do Sistema Nacional de Saúde, de como as coisas vão evoluindo, assim. E a Fiocruz participou e participa, né, de uma forma muito ativa nesse processo. Savino participou disso, participa ainda, e outros pesquisadores também da Fiocruz têm uma contribuição muito bacana, assim, nesse sentido. Essa proposta de Savino está cheia de propostas muito boas, dessa colaboração, eu acrescentaria isso, uma ideia assim, da gente também conversar com o grupo. Atualmente está sendo organizado o Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemias Agudas. Aqui está sendo reorganizado esse grupo, e é uma iniciativa muito forte brasileira, e inclusive de uma grande parte de médicos daqui do Nordeste, né, que tem um grupo muito forte em Recife, tem um grupo muito forte, tem vários pediatras e médicos do país inteiro, mas a gente tem uma participação forte daqui, também de outros, de São Paulo e tal. E esse grupo, ele utiliza uma metodologia muito, que tem um sucesso muito grande em Recife, e isso esse novo protocolo de tratamento está sendo adaptado para as condições do Brasil, né? Ou seja, que alguns testes muito sofisticados são utilizados nos Estados Unidos, utilizados na Europa, mas a gente, assim, que são bons e trazem, claro, um efeito benéfico para o paciente, mas a gente não vai poder fazer tudo. Então, a gente pode pensar numa aproximação também com esse grupo clínico, inclusive na questão do treinamento dos médicos, e se pensar num protocolo que abarque as condições atuais de Moçambique, que são mais próximas das condições do Brasil, né, pensando no Brasil inteiro, né? Então, a gente pode pensar também nessa aproximação e melhorar, além da questão do diagnóstico, também a questão clínica, que é essencial, né, em qualquer lugar, e o acesso aos medicamentos corretos, e todo esse protocolo que tem que ser seguido, que na leucemia e outras doenças também é importante, mas leucemia é essencial, o momento correto de dar aquele medicamento e todo o suporte. Tem uma questão que está sendo discutido atualmente também, né? Quer dizer, e você mencionou um pouco a questão do suporte dos pacientes. Você falou das mortes no início do tratamento, né? A gente vê isso aqui também, mas uma coisa que foi discutida há pouco tempo com uma aluna, a Ana Maria Marinho, que é uma médica pediatra também, daqui do Hospital Aristides Maltês, que defendeu o mestrado dela, eu orientei a Ana Maria. Ela observou um aumento muito grande de mortes, um número grande de mortes por infecção em pacientes que estão em remissão. Ou seja, pacientes que conseguiram, que se diminuiu o número de blastos, que se alcança a remissão nesses pacientes. Como o tratamento é muito intenso, existe uma diminuição enorme das células do sistema imunológico, e mais de 90% dos pacientes que morrem durante a remissão morrem por infecção. Isso significa que é a questão do suporte, que é muito importante, e que nem sempre a gente consegue dar o suporte necessário aqui, e imagino que em Moçambique, em outros países também, com o menor índice de desenvolvimento humano, passam pelo mesmo problema, assim. Então, vocês chegaram a observar isso? Vocês têm feito essa avaliação do número de mortes e relacionando isso à questão das infecções? Bem, muito bem colocado, Eugênio. No âmbito desta iniciativa, para além de nós oferecermos o diagnóstico das leucemias, o Instituto Nacional também oferece o diagnóstico microbiológico. Esta informação
já existe, mas eu não trouxe aqui, não está analisada, mas é uma informação que a gente colhe e é uma das principais reclamações. Temos observado, há uma apresentação talvez que a gente pode fazer num momento oportuno, e iria convidar a Lena, que é a pessoa que está a liderar esta parte da avaliação microbiológica, que mostra que temos muitos casos de infecção, isto que a Eugênia esteve a relatar, temos muitas infecções e, pior, temos bactérias multiresistentes. Então, temos vários casos de tipos que a gente identifica que não é suscetível a nenhum dos medicamentos que nós temos disponíveis. Então, os desafios são muitos. Esta informação está a ser colhida, no momento oportuno a gente pode voltar para este fórum e apresentar os resultados com relação a esta componente. Certo, Raquel. Bem, gente, a gente está com o horário um pouquinho avançado. Agradeço muito sua participação, Raquel. Agradeço a participação do meu querido orientador também. É uma honra ter vocês aqui e ter toda a plateia. Olha, muitas pessoas deram os parabéns, o trabalho é um trabalho muito bacana que vocês têm feito, Raquel. Doutora Teolisa, Ana Maria, Mauro Ricardo, muitas pessoas aqui parabenizando pelo trabalho. E a gente continua nossas conversas e agradeço ao público que está em casa e também ao público aqui no nosso auditório. Bom dia para todo mundo. E vai ficar gravado, viu? Daqui a próxima semana vocês conseguem pegar lá no YouTube. Obrigada pelo convite, obrigada a todos abraço. pelo Tchau, tempo. Sabine. Obrigada, tchau. 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 Posso sair aqui, né?